Liverpool 3-0. Corner taken quickly, Origi! Está isolado Cristiano Ronaldo, vai embora Cristiano Ronaldo, mete, golo. Balotelli, Aguero! Posse de bola para Portugal, vai Éder, chuta! Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast do Spanenka. Hoje estamos aqui para falar sobre treinadores portugueses no estrangeiro e falar um pouco sobre as suas equipas, como andam a jogar, falar um pouco também, se calhar, da sua carreira e o que é que os levou até lá. Não iremos falar de treinadores ou que não estejam em funções, obviamente, ou então que não estejam em ligas que nós não estamos tão aptos para falar, digamos assim, como por exemplo o caso do Leonardo Jardim, embora possamos fazer umas menções por causa da Champions, ou então, por exemplo, o Luís Castro, não iremos falar tanto. Portanto, Blanco, começando se calhar pelo que é dos melhores treinadores portugueses de sempre, Mourinho. O que é que tens achado dele na Roma? Olá a todos, malta. Antes de começar a falar sobre o que eu acho do curso do Mourinho, fica já a publicidade feita ao audio documentário do projeto dos Matraquilhos, que aquilo foram eles que fizeram, mas aquilo conta com contribuições de boa gente, portanto, António Tadeia, Rui Malheiro, etc. Foi um audio documentário da carreira toda do Mourinho, portanto vão ouvir isso, ainda não acabei, mas está bastante bom. Pelo que eu ouvi, tenho a certeza que o resto também. Mas sobre o Mourinho até agora, portanto, a Roma está em 6º lugar, com 38 pontos, está... acho que a 4 da Juventus e pronto, e a Série A não tem aquela especificidade da Premier League, que já vamos falar também por causa do Bruno Lage, não tem a especificidade de muitas equipas estarem com jogos em atraso, portanto, estão praticamente todas com o mesmo número de jogos, algumas com 22, pronto, mas sim, a Roma está a 4 pontos da Juventus e o Mourinho tem vindo a acertar, tem vindo a vincar a sua filosofia a cada jogo que passa. A sua filosofia com os seus pontos fortes e fracos. Os melhores jogadores têm sido claramente o Abraham. Está a ter um bom impacto, mas eu acho que até podia ter mais. Pellegrini, Mkhitaryan e o Sérgio Oliveira, que teve um impacto imediato em 2 jogos, não é? Tenho a certeza que está a lutar pela Champions. E pontos fortes da Roma e à imagem de Mourinho que se já consegue perceber. Transição ofensiva, contra-ataques. Aliás, quem viu agora o último jogo da Roma, 4-2 contra o Empoli, e os gols todos da Roma, em primeiro lugar, foi para num espaço de 15, 20 minutos. Em segundo, foi tudo através da transição ofensiva, a fazer lembrar o Mourinho de 2012 no Real Madrid, que ganha o campeonato com mais de 100 pontos. E contra-ataques lindíssimos. É algo muito bem trabalhado por Mourinho. Pontos fracos, é o pior ataque, não é ataque, é arranque de campeonato da Roma dos últimos 43 anos. E uma das principais fragilidades de Mourinho até agora tem sido não conseguir ser constante a segurar vantagens, e o principal exemplo que nos vai à cabeça de certeza é o jogo contra as Juventus, em que se vê a ganhar 3-1 e acaba a perder 4-3, e lá está. Depois é muito aquele discurso que culpa os jogadores, foram meninos, deixaram-se superar. Eu não digo que se calhar não seja 100% mentira, mas acho que aí em comunicação talvez, nesse aspecto, o Mourinho possa ter algumas aulas do Amorim. Mas, e lá está, e também algo que era muito característica de Mourinho, até porque chegou a ganhar uma Premier League com 15 gols sofridos, era um momento defensivo, e na Roma ainda está assim um bocado blurry, está assim um bocado abalhoado. Chegou Nathan Niles neste mercado, mas também é um ala, mas não muito defensivo de certeza. Portanto, não sei até que ponto vai contribuir nesse sentido, mas o momento defensivo da Roma ainda está um pouco confuso. De resto, é ver como corre tanto o campeonato como a Conference League, que teve aquele desastre contra o Bodo Glimt, mas passou em primeiro no grupo. E as taças, por acaso, não tenho a certeza se a Roma já foi eliminada ou não. Se bem que a Taça de Itália só começa também mais tarde, não sei. Mas vamos ver como corre. Eles tiveram para a taça contra o Lecce. E ganharam. Há 3 ou 4 dias ganharam, sim. Okay. Acho que são os oitavos de final da taça. Mas bem, pegando eu achei, quando o Mourinho foi para a Roma, que era uma boa movimentação.
se calhar ao mesmo tempo acharia que já estariam mais acima na Série A, até por exemplo, pelo mau começo das Juventus. A verdade é que os clubes do topo da tabela, Inter, Nápoles, Milan, estão todos bastante bem. O Nápoles e o Milan começaram melhor que a Inter, sem derrotas, o campeonato para ir até à 12ª jornada ou algo do género. A Inter tem agora recuperado bastantes pontos, mesmo em confrontos diretos. E portanto eu acharia que a Roma poderia alcançar um quarto lugar, pelo menos. Neste momento está a 5 pontos desse quarto lugar, onde está a Atalanta. Ainda assim, acho que claramente que a maior desgraça da Roma foi na Conference League, depois de perder 6-1 contra o Glint, uma equipa cuja qual eu agora nem me lembro de que país é que é, mas que Noruega, se não estou em erro. Noruega. A Roma acabou por passar, mas pá, perder num jogo desses é que eles perderam esse, empataram depois a segunda mão, e eu acho que nenhum dos jogos era com os jogadores suplentes, eles estavam a jogar com o seu 11 inicial, e isso fez tremer aí um pouco a Roma, até porque nesse espaço foram empatar contra o Nápoles, perderam contra o Milan, perderam contra o Veneza, e foi tudo seguido a esse jogo de duas mãos contra o Glent. E portanto diria que foi assim a única mancha para já neste percurso da Roma, embora pronto, aquele arranque, como o Blanco disse, não tenha sido exatamente o melhor. Acho sinceramente que a vinda do Sérgio Oliveira vai fazer mudar o jogo da Roma. 2 golos e uma assistência nos primeiros 2 jogos já mostram isso mesmo. Já é o homem das bolas paradas, já marca cantos, penaltis livres, e como o Blanco estava a dizer, o jogo de Mourinho de transição ofensiva, o Sérgio Oliveira é bastante forte nisso, para não falar de recuperações defensivas. O Sérgio Oliveira consegue transportar muito bem a bola, não é um criativo que faz um passe mágico, mas sabe temporizar, sabe onde pôr as bolas nos tempos certos, e isso pode ser bastante importante nesta Roma, até porque ontem ele fez um gol e uma assistência, mas mesmo acho que foi para o outro gol do Abraham, foi ele que transportou a bola quase a partir do meio campo, e que depois passou para a direita, acho eu, e aí é que houve o passe. E portanto acho que ele vai ser mesmo bastante importante nesta Roma, e eu acredito sinceramente que primeiro que possam chegar longe na Conference League, e depois que alcancem um lugar de Champions. Acho que isso também seria positivo para o Mourinho, e se calhar faria-o levar a ficar lá para a próxima época, coisa que eu não sei se vai acontecer se não conquistarem esse lugar de Champions. E passando agora para o outro treinador, Bruno Lage, é um treinador, posso começar eu, que no início da época não esteve nada bem. Até houve bastantes críticas ao seu desenvolvimento. Lembro-me quando foram jogar contra o Manchester City, que fui criticado pelo Guardiola a dizer que ele não queria jogar e não sei o quê. A verdade é que o Wolverhampton de Bruno Lage tem mostrado uma competência defensiva extraordinária. Mesmo nesses primeiros jogos, jogaram com Leicester, Tottenham e United, perderam todos apenas por 1-0. Depois ainda empataram com o Tottenham outra vez para a Taça da Liga, para a Carabao Cup. E a verdade é que têm vindo a ganhar alguns jogos. Estão são a melhor defesa, acho eu, a par do Man City. Exatamente, o Wolverhampton tem 16 golos sofridos, o Manchester City tem 14, ou seja, depois disso só o Chelsea, e a partir daí há as equipas com 20 e 30 golos sofridos. Portanto, um Wolverhampton que está no 8º lugar, é verdade, ou seja, é quase a meio da tabela,
embora bastante próximo em termos de pontos dos lugares europeus, ser a segunda melhor equipa defensiva é algo que se tem de dar os seus créditos ao Bruno Lage, obviamente. O José Sá tem feito uma época gigante. Já se sabe que os centrais, Cody, bastante forte também. Boli não tem jogado tanto, Saísse é mais o titular. E aquela é a competência defensiva que começa muito no meio campo também, com o Ruben Neves e o Moutinho, que se calhar fizeram das suas melhores épocas desde a época em que o Wolverhampton subiu, diria eu, porque realmente são os donos do meio campo e tudo começa lá. Mesmo não sendo jogadores altos, muito fortes, em recuperações são os dois bastante agressivos e facilitam muito o trabalho à defesa do Wolverhampton, que mesmo quando as equipas adversárias passam por esse meio campo, encontram uma defesa muito sólida, e é essa a principal força deste Wolverhampton, que no ataque tem tido alguns azares com lesões, tanto Pedro Neto como o Trincão tiveram bastante ablucionados. O Trincão regressou agora. O Jiménez também está a começar a ganhar o seu ritmo desde o início da época. O Adama Traoré, veremos se não vai sair para o Tottenham. Fala-se bastante dessa transferência. E depois o Fábio Silva tem tido as suas oportunidades. A verdade é que ainda não encaixou perfeitamente no sentido que lhe era predestinado quando foi contratado por 40 milhões, porque não foi nem de perto nem de longe uma pechincha. E agora a contratação do Chiquinho, ex-jogador do Estoril, que chegou ao Wolverhampton e que joga muito, e portanto vamos ver, principalmente com essa frequência de lesões, acredito que ele vai ter minutos. E acho que o Podence também, comparar com épocas anteriores, tem vindo a jogar muito melhor. Mas a verdade é que este ataque acaba por não ser o decisivo, digamos assim, para o Wolverhampton, porque embora marquem alguns golos, não são muitos, os principais jogos em que o Wolverhampton faz grandes jogos é porque não sofre golos. E portanto diria sinceramente que acho que o Wolverhampton é capaz de chegar a lugares europeus. Se não conseguir, vai ficar mesmo ali à rasquinha, mesmo à porta dos lugares. Champions é difícil porque top 4 há muitas equipas a lutar por aí. E nós que fizemos um keep-up da Premier League há pouco tempo, falámos sobre isso. Neste momento o Manchester United já ultrapassou o West Ham, e mesmo assim ainda tem menos um jogo, e portanto, tal como eu disse, acho que está a concretizar, embora não desejo mal ao West Ham. Estão a cair um pouco, tanto Arsenal, Tottenham e Wolverhampton, que vêm já atrás, têm menos 2 jogos pelo menos, e portanto poderão passar o West Ham se vencerem esses 2 jogos. E portanto o Wolverhampton acho que tem capacidade para alcançar um quinto lugar. Terá de começar, embora tenha feito bons jogos frente às grandes equipas, tem de lhes começar a roubar pontos, coisa que só fez, penso eu, ao Man United. Principalmente a estes que estão à sua frente mais próximos, o Arsenal, o Tottenham e o West Ham. Blanco, tua opinião sobre esta época do Bruno Lage? Bem, já falaste em muita coisa e concordei com grande parte também. Falaste aí do mau arranque e a questão é que eu acho que a principal dificuldade do Bruno Lage ao chegar foi o choque do seu estilo com o estilo que estava presente na equipa, porque sabemos que o Bruno Lage e o Espírito Santo têm estilos radicalmente diferentes. Ok, só vimos Bruno Lage como treinador principal antes do Wolverhampton, vimos no Benfica, e no Benfica B, pronto, a ser campeão nacional, com um 4-4-2 de alta pressão, muito ofensivo, que tem mais de 100 golos numa só edição do campeonato, e chega um Wolverhampton que joga numa formação diferente, com 3 centrais, que é mais defensivo, mais jogado na expectativa, no contra-ataque, esperar que o adversário venha e pressionar numa linha mais anterior, e era algo diferente. E acho que esse choque de estilos foi o que levou a um primeiro mau arranque, porque o Bruno Lage teve de ter algum tempo a criar ali uma espécie de híbrido entre a filosofia que estava já na equipa e o seu estilo. E esse híbrido tem agora corrido bem, dando destaque também
principalmente ao meio campo, ao Moutinho e ao Ruben Neves, ao Moutinho que apesar da idade que tem, e pronto, não um guarda-redes, se fosse o guarda-redes a idade se calhar significaria menos, prova ter muita longevidade e que a classe é permanente e a forma é temporária, obviamente. Aquela velha frase da internet. Também falar do José Sá, que também já destacaste, que substituir o Rui Patrício, que naquela equipa tinha um papel muito importante e pronto, era o principal guarda-redes, sem sombra de dúvidas. Não foi tarefa fácil, o próprio José Sá ainda há pouco tempo disse isso, mas tem cumprido bastante bem. E lá está, tem tido uma boa sequência nos últimos jogos, alguns contra equipas assim de maior nível, exemplo do United, lá está, maior nível, em termos de nome, em termos de jogo, já é outra questão, e ainda este fim de semana deu para ver que o United precisou dos descontos para conseguir a vitória contra um muito bem organizado West Ham. E lá está, eu acho que o Lage, agora que encontrou aqui, digamos que no meio está a virtude entre esses dois sistemas, criou uma filosofia sólida para este grupo. Um grupo que também lá está, não tem muitas mexidas, também é muito na base do... Não, é só para dizer que não é um grupo instável, não é um grupo que se mexa muito, é um grupo que assim que tem uma filosofia consegue mantê-la, consegue assimilá-la. Acho que vai correr bem para o Bruno Lage e lá está, também já fizemos o keep-up da Premier League há pouco tempo. Acho que não vai dar para um lugar europeu, mas acho que vai, a menos que consiga uma das taças, o que eu dizia. Acho que, ou melhor, a taça da Inglaterra, porque a outra não dá acesso. Mas acho que vai dar para ficar lá à porta, como estavas a dizer. E agora, se calhar, passando para o Marco Silva, já que estamos em Inglaterra, também fala-me um pouco desta época do Marco Silva no Fulham, que é um Fulham demolidor, principalmente no ataque. Sim, o Marco Silva teve uma boa opção de carreira, uma boa escolha de carreira. Isso às vezes até... Obviamente que um treinador deve ser julgado pelo seu trabalho, mas muitas vezes as opções que toma na carreira é o que definem a mesma. E o Marco Silva teve uma ótima ideia em relançar a sua carreira no Championship, porque após aquela passagem com relativo, ainda assim não teve muito sucesso no Sporting, ganhou uma taça, depois foi para o Olympiacos, dominou na Grécia, o Watford também esteve bastante bem, mas no Everton não correu nada bem a sua passagem por lá, decidiu reinventar-se no Fulham, no Championship, com um projeto em que tinha bastantes meios. O Fulham no ano passado já tinha estado na Premier League, é um projeto com meios para o campeonato, mas conseguiu reinventar-se de forma a conseguir voltar a levar o Fulham para a Premier League e a torná-los competitivos aí. E tenho a certeza que o Fulham, se mantiver o Marco Silva para a próxima temporada, vai ser competitivo na Premier League, porque qualquer equipa que é assim tão dominadora no Championship, e a última que eu me lembro de ser assim tanto é o próprio Wolverhampton do Nuno Espírito Santo, qualquer equipa que é assim tão dominadora neste campeonato também vai ser competitiva na Premier League. E obviamente que os destaques são o já famoso Mitrovic, até nos últimos meses, não pelo melhor motivo para a nossa seleção, o Seri, que até a certa altura da carreira chegou a estar apontado ao Barça, mas que agora está aqui no Fulham, o defesa Héctor, o Fábio Carvalho, que é português e tem vindo a ganhar algum destaque. E os pontos fortes são exatamente o que tu destacaste, é o ataque, são as várias goleadas que obviamente que dá moral à equipa, dá moral aos adeptos, dá moral a dirigentes, e é difícil encontrar pontos fracos nesta equipa de Marco Silva. Aliás, talvez o próprio ponto fraco seja assim ter, quando está numa boa fase de jogos, numa boa sequência de jogos, teve uma derrota assim, alguém inesperada, que eu estou aqui a tentar ver qual é. Mas eu lembro-me que isso aconteceu há pouco tempo. Mas lá está, esse ponto fraco no meio do que tem sido a época do Fulham não é nada. E pronto, essa derrota foi uma com o Sheffield que até está em 11º, apesar do ano passado ter estado na Premier League, mas não ter feito um campeonato nada famoso. Mas lá está, isolado, 57 pontos, mais 9 com o segundo classificado, se não me engano. Aliás, mais 8, pronto. E acho que está a ser uma época muito boa para o Marco Silva, uma excelente opção de carreira que ele tomou. Sim, eu concordo a 100%, e acho que isso é mesmo o principal, com um treinador que leva uma equipa do Championship com esta superioridade que tem para com as outras. Este Fulham leva quase uma média de 3 golos por jogo, o que não é brincadeira nenhuma.
Não é a melhor defesa do campeonato, é verdade, mas compensa com os golos marcados. Um, mas esta superioridade para com as outras equipas, acredito sinceramente que vai mostrar isso para a época quando for para a Premier League, porque acontece várias vezes equipas que quando sobem não conseguem manter-se por lá muito tempo. Como tu disseste, a última vez que isso aconteceu é capaz de ter sido com o Wolverhampton. Como mencionaste há pouco, aquela derrota do Fulham contra o Sheffield. O Sheffield também não se conseguiu manter, e como vimos, desceu ano passado e este ano está a meio tabela do Championship. E portanto, isto só mostra que a equipa que o Marco Silva construiu realmente é uma equipa vencedora, e que é capaz de dar cartas na Premier League. Isso nunca saberemos, obviamente, porque é difícil comparar, mas a verdade é que também sabemos que o Championship está facilmente no top 10 de ligas mundiais para mim. E portanto, uma equipa que fica em primeiro nessa competição, acredito que numa Premier League também faça um excelente trabalho. E passando agora, se calhar, para uma dupla de treinadores, diria eu. Se calhar, o Blanco, eu falo um pouco do Carlos Queiroz e depois passas para o Tony Conceição. Um, Portanto, Carlos Queiroz, que está neste momento a treinar a seleção do Egito, portanto, está na CAN. O Egito, que vai jogar contra a Costa do Marfim, ficou em segundo lugar no seu grupo, atrás da Nigéria, que foi eliminada ontem, a Nigéria de Zaidu. Graças a Deus vamos ter o Zaidu de volta. Mas é um Egito que, primeiro de tudo, tem dos melhores jogadores do mundo, Salah, e isso claramente faz a diferença. Mas depois tem Trezeguet, jogador do Aston Villa, El Neni, jogador do Arsenal, e depois a maior parte dos outros jogadores joga em clubes do Egito, seja no Al Ahly ou no Zamalek. São os principais clubes representados nesta seleção. Um, o Carlos Queiroz um, nos, ainda não fez muitos jogos por esta seleção do Egito. Ele, nesta CAN, perdeu 1-0 contra a Nigéria, venceu 1-0 contra a Guiné-Bissau, venceu 1-0 contra o Sudão. Não tem sido uma seleção muito, muito vistosa, principalmente a tirar o melhor das suas estrelas, ou da sua principal estrela, que é Salah. Ele vinha de uma passagem pela seleção da Colômbia que acabava por não ser de todo má. Ainda fizeram uma boa passagem na Copa América, em que o Luís Dias brilhou. E agora com o Egito ele já leva 13 jogos e 8 vitórias, ou seja, também não é propriamente mau. E estas seleções, principalmente as africanas e asiáticas, acontece um pouco na América do Sul também. Mas nunca se sabe bem quem vai ganhar, ou seja, no sentido de não haver uma seleção assim favoritíssima. E isso acho que se pode demonstrar neste próximo jogo para a eliminatória entre o Egito e a Costa do Marfim. E eu acho que acabou por ser uma opção também de carreira que acaba por ser positiva, no sentido em que o Egito, acredito eu, seja das seleções que pode chegar longe nesta CAN, e isto também o pode favorecer. Não é que eles tenham uma carreira propriamente curta, nem que seja agora o momento de dar o salto, mas pode das duas uma. Se realmente o Egito conseguir chegar relativamente longe, e com isto eu diria uma final, seria o positivo, ou eternizá-lo por alguns anos nesta seleção do Egito, ou então algum clube vir acabar por buscá-lo, e se calhar acabaria por ser um clube que ele já não estaria à espera de treinar nesta fase da sua carreira, porque queremos quer não, acaba por ser uma fase descendente. Ainda assim, acho que é uma passagem positiva
nesta seleção do Egito, um, que seria certamente premiada por essa final ou até pela vitória, embora haja outras seleções nesta CAN que acabam por estar bastante fortes. Uma delas já é precisamente a Costa do Marfim e, portanto, esta eliminatória dos oitavos de final vai acabar por mostrar se o Egito está realmente forte e é realmente um candidato a vencer a CAN. Blanco? Sim, como estavas agora a falar de Carlos Queiroz e pronto, também fazendo a ponto para o Tony Conceição, e ambos estão nos oitavos de final da CAN, coisa que, por exemplo, a Argélia não conseguiu, uma Argélia quase galáctica no contexto da CAN. E Queiroz está, como estavas a dizer, está um pouco mais a medo, digamos assim, nas exibições. Aliás, todas as vitórias que teve agora na CAN, as 3, acho que, porque perdeu o primeiro jogo, isso mesmo, foram todas 1-0. Portanto, coisas muito a medo, digamos assim, lá está. E Salah nem está a ter o tal protagonismo habitual que tem nesta seleção. Tem sido, por exemplo, o Omar Kamal, que até... Pronto, que até é médio, ou seja, está numa posição mais quadra do terreno, tem tido mais protagonismo do que Salah. E lá está, até a Queiroz foi muito contestado logo na primeira jornada, quando perdeu com a Nigéria. E foi dizer aos adeptos para ter calma. Ou melhor, não, foi o contrário, disse ao adepto vir lá confrontá-lo, mas que estava confiante no que estava a fazer. E como estavas a dizer, é uma opção sensata de carreira, no sentido em que eu já não vejo muito Carlos Queiroz. E as ideias dele a adequarem são um projeto de clube, ou seja, de jogos numa época inteira, semana a semana, etc. Mas mais num contexto de seleção, e tem corrido bem até agora. Duvido que consiga ganhar esta CAN. Acho que há equipas mais sólidas e daí a ponto para o Tony Conceição. E lá está. Acho que não vai ser suficiente, mas vamos ver como corre e vamos ver já neste tira-temas que vai ser contra a Costa do Marfim. Portanto, já a seleção dos Camarões está muito forte, está sólida, é a seleção da casa, o que também dá logo outro glamour, digamos assim. E tem tido exibições muito fortes do grande Aboubakar, por exemplo, de Toque Ekambi, de Mokaudi, tem outros bons jogadores que pronto, não têm tido assim tanto protagonismo, mas têm uma grande seleção. E lá está, o grupo não era tão difícil, na minha opinião, como era, por exemplo, do Egito, que tinha a Nigéria, que entretanto também já foi eliminado. Mas acho que correu bastante bem a fase de grupos e vai hoje jogar contra os Comoros. Portanto, vamos ver como é que corre isso. Mas o Aboubakar tem tido um papel de destaque. Acho que ele até é capitão. E lá está. Já o Tony Conceição, acho que pode usar isto como, não digo que esteja numa fase ascendente de carreira, mas acho que pode usar isto para um projeto um pouco maior, mesmo que a nível de seleções. Aliás, ele que já é treinador dos Camarões há algum tempo. Portanto, acho que pode usar isto para catapultar, para se catapultar para um novo projeto, no fundo. Sim, não está numa fase igual à do Carlos Queiroz, isso não. O Carlos Queiroz acaba por já ter passado por alguns nomes grandes, obviamente destacando o Real Madrid, e mesmo em termos de seleções, a seleção colombiana acaba por ser também algo grande, e o Tony Conceição acaba por ter passado por clubes mais pequenos, digamos assim, e portanto uma boa edição nesta CAN pode mesmo fazê-lo dar esse salto. E por último, vamos pegar aqui no Pedro Martins, que está no Olympiacos já há umas boas 4 épocas, diria eu. Ele sempre foi um treinador de projeto, coisa que se valoriza pouco em Portugal, mas acho que ele nunca esteve menos de 2 épocas num clube, e isso é de valorizar, tanto no sentido do seu método de trabalho, como a convencer as próprias direções, principalmente dos clubes portugueses, a apostar nesse tipo de projeto. Neste caso, no Olympiacos, já foi 2 vezes campeão. Esta época também está bem. O Olympiacos que fez, que leva, penso eu, tem 3 derrotas esta época. Exatamente, 3 derrotas esta época com 0 na Liga Grega. Portanto, está a ser
como foi praticamente nos últimos 4 anos, uma equipa bastante sólida, quase sempre em primeiro lugar. E portanto, não com muita competição no sentido dos clubes que vêm atrás. O PAOK e o AEK, que acho que foram as únicas duas equipas que foram campeãs nos anos em que o Olympiacos não o foi. Mas este Olympiacos é uma equipa bastante forte. Saiu de lá o José Sá, que acabava por ser, como já disseste, o guarda-redes titular. Ruben Semedo, que soube-se agora que está na equipa do ano da Liga Grega, que também se fala muito se vem para o Porto ou não, ainda não se sabe. Mas depois tem também o já bastante experiente, e vou tentar dizer o nome dele, Papastatopoulos, acho que disse bem. O Manolas, tem jogadores, portanto, muito, muito experientes. O Oleg, que foi do Passos Ferreira para o Olympiacos, ele que fez a formação no Porto, que é um grande lateral esquerdo. Mathieu Valbuena, ele que também já tem quase 40 anos, e também é conhecido também por outros aspectos da sua vida, principalmente de seleção francesa. O português Rony Lopes, o Tiquinho Soares, que principalmente no início da época começou bem. E portanto este Olympiacos, lá está, eu acho que se pode comparar ao Wolverhampton num aspecto, que é precisamente o de serem uma equipa estável. Tem jogadores dentro da equipa que podem ser instáveis, que é, por exemplo, o caso do Ruben Semedo, mas que sinceramente eu não vejo muito isso a transportar-se para a equipa. Acho que o Pedro Martins acaba por ser um bom mediador de balneário, e acho que esta vai ser só apenas mais uma época em que o Olympiacos vai ser campeão. Um, Acho que disso não há sinceramente muitas dúvidas. Na Liga Europa, o Olympiacos vai jogar contra a Atalanta, vai acabar por ser uma eliminatória bastante difícil, e diria eu sinceramente que a Atalanta tem 80% de hipóteses de passar, pelo menos. Um, Ainda assim, lá está, se o Olympiacos consegue sacar daqui uma surpresa, é só mais uma vitória, não de jogo, mas de etapa, para passar para o Pedro Martins, porque no fundo o Olympiacos passar uma Atalanta seria algo extraordinário. Isto que ainda é o play-off dos clubes que vieram de Champions, com os da Liga Europa. E portanto, diria que o Pedro Martins está num processo longo e acredito que vai acabar por continuar neste Olympiacos, pelo menos até fazer uma exibição vistosa, seja na Liga Europa ou até mesmo na Liga dos Campeões, porque o Olympiacos costuma ir direto, mesmo que depois perca na fase de grupos. E quando ele fizer essa exibição vistosa numa competição europeia, acredito que poderá dar um salto para uma equipe maior. Blanco? Sim, tu começaste por destacar algo que eu não sabia que o Olympiacos tinha, que era um plantel galáctico. Tu destacaste galáctico no contexto de Liga Grega, obviamente. E se calhar, se colocasse esta equipa na Liga Nós, não sei até que ponto é que não estaria ali no top 3 também. Porque lá está, tu destacaste vários nomes, mas alguns que não destacaste que eu também gosto. Por exemplo, o Kenny Lala, que fez boas épocas em França, que é ala direito. Agora vamos lá ver se eu pronuncio bem, Onyekuru, que chegou a passar pelo Mónaco sem muito sucesso, mas lá está, tem nome, e o El Arabi, que tem sido, aliás, é o melhor marcador do Olympiacos na Liga. Portanto, lá está, é um plantel mesmo muito bom e o Pedro Martins consegue tirar o melhor disso, e já ganhou 2 campeonatos na Grécia, está a caminho do terceiro consecutivo, porque já tem 9 pontos de margem para o PAOK, apesar de nos últimos 3 jogos o Olympiacos ter 2 empates e o PAOK nos últimos 5 tem 5 vitórias, por exemplo, mas acho que isso já não escapa. E como estavas a falar, o que destaca este Olympiacos Pedro Martins, para além do domínio interno, é também as boas exibições na Europa. Lembro-me de há poucos anos eliminar o Arsenal, aliás, foi naquela Liga Europa que teve a segunda parte pós-Covid, portanto, que foi aquela
só na Alemanha, quando a Champions tinha sido em Portugal. Lá está, o Olympiacos teve aí uma boa campanha. Depois, lá está, este ano falaste da Atalanta, que foi o que o sorteio editou. Acho complicado, mas não acho que seja 80-20, como disseste. Vamos ver, porque lá está, o Olympiacos tem menos uma preocupação, que é o campeonato interno, que lá está, que também é um ponto a favor, por exemplo, do City, com quem o Sporting vai jogar. E acho que concordo nesse aspecto. Basta uma exibição, não digo vistosa porque isso ele já teve, mas uma exibição ainda melhor, forçar ainda mais a margem na Europa para partir para um projeto com mais visibilidade, porque lá está, o Olympiacos é um ótimo projeto, é um dos maiores clubes na Grécia, neste momento o maior, portanto é dar o salto, e acho que já não deve faltar muito tempo para isso. Bem, e por último, não vamos falar muito dele, mas só dar aqui os parabéns ao Leonardo Jardim por realmente ter conquistado aquela Champions asiática com a sua estrela principal, exato, e ao Abel, obviamente, que agora vai disputar o Mundial de Clubes. E portanto são dois treinadores que, embora agora não estejam, no caso do Abel, não estejam a jogar, no caso do Leonardo Jardim não sei se estão a jogar, mas nós pelo menos não conhecemos tão bem o campeonato, daí também não queremos estar a falar muito, mas dar os parabéns aos dois, e esperar que cheguem longe no Mundial de Clubes. Penso que o Leonardo Jardim também vai, não é? O vencedor da Champions Asiática, exato. Sim, claro. Portanto, veremos até se defrontam. Eu acho que até este é um bom Mundial de Clubes para não vencer a equipa da Europa, porque o Chelsea não está assim num momento espetacular. Pois, sim, é bem capaz. Diria que se encontrarem uma Marega pela frente é mais uma razão para perderem. Blanco, o teu facto. O facto tem a ver com José Mourinho e é para contar que, por acaso eu não sabia, que Mourinho, em 2004, ou seja, no ano em que chegou ao Chelsea, convidou um certo treinador para treinar as equipas jovens do Chelsea. E esse treinador chama-se Brendan Rodgers. Este é algo curioso, pronto, agora treina o Leicester, chegou a estar quase a ser campeão com o Liverpool, até que Gerrard decidiu fazer aquilo. E pronto, mais tarde, passado 2 anos, o Brendan Rodgers até se juntou à equipa B do Chelsea. Mourinho ainda estava no Chelsea, portanto em 2006, e lá está, portanto é algo curioso. Rocha, o momento cultural e porquê o Neymar? Não, por acaso não, eu quis que fosse como já recomendei eu acho que já tinhas falado do Neymar, exato. Já. Sai na terça-feira, mal. Sai amanhã. Exato. Mas para falar de um treinador português, que lá está, que não falámos muito, por estar parado, que é o Abel Ferreira, que a pré-venda do livro dele, acho que já é das mais vendidas na Amazon, que é um livro que se chama Cabeça Fria, Coração Quente, e acho que é mesmo o Palmeiras que está a vender, e que basicamente fala das duas últimas épocas do Abel Ferreira, e um pouco da vida interna do clube, e portanto acho que vai acabar por ser um livro bastante interessante, também tendo em conta os títulos conquistados. E pronto, e já agora, não sei se ias fazer esse apelo ou não, mas agora lembrei, isto vai ser dia 24, portanto, para quem votou dia 23 isto já não conta, mas vão votar dia 30, pá. Em quem quiserem, se quiserem. Não, eu ia dizer algo mal, não façam isto. Eu ia dizer para fazerem um quadradinho a dizer para a Nenca, não façam isso, vá lá. Votem em quem vocês quiserem, exato, mas algo válido, não seja voto anulado, só de favor. Exato. Portanto, pronto, tratem disso. Foi isso, malta, mais um episódio, espero que tenham gostado. Fiquem bem e até à próxima. Liverpool 3-0. Corner taken quickly, Origi! Stays on Cristiano Ronaldo. Vai para Cristiano Ronaldo. Balotelli, Aguero! Posse de bola para Portugal. Vai Éder. Chuta!